Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais esse podcast, esse episódio do Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje com o quadro Que Papo é Esse, novamente, que eu sempre trago um convidado, uma convidada, convidados para conversar sobre esporte. E hoje eu tô com uma convidada que ela é dona de vários títulos no mundo afora. Ela também, durante as Paralimpíadas, sentiu muita falta da comida brasileira. E é muito bem-humorada, é uma referência enorme no mundo do taekwondo. Além disso, foi ouro agora em Paris nas Paralimpíadas. Ana Carolina Moura, seja bem-vinda aí ao podcast. Obrigado pelo convite. É muito bom estar representando a minha modalidade e trazer um pouco mais sobre esse incrível esporte. Maravilha. Me fala o seguinte, já conseguiu comer todas as comidas brasileiras que tu estava sentindo falta nesses Esse final últimos de meses? semana, Esse- esse final, esse final de semana eu comi o bolo da minha prima de cenoura e pão de queijo. E pão de queijo, pô, show de É. bola. Não, e tá de BH, então eu sinto inveja da culinária daí. Eu nunca fui pra BH, mas eu sinto inveja de. Eu tenho que provar o doce de leite daí. Tu tava sentindo falta disso também. Tá, com certeza. Acho que tanto... Engraçado, né? Não sou tão apegada ao doce de leite, mas ao bolo de cenoura, principalmente o da Simiane, nossa, a minha prima fazendo, gente, é outra história. Eu já falei com ela que ela precisa abrir uma vendinha só para vender pão de queijo e bolo de cenoura, mas ela ainda não aderiu a essa ideia. Se ela fizer, eu faço propaganda. Pois é, eu já falei, até eu faço. Show de bola. Mas, maravilha. Eu queria começar conversando aqui contigo do início da tua trajetória no Taekwondo. E é muito interessante porque, querendo ou não, agora com a função das Paralimpíadas, tu interagiu bastante com o pessoal no Instagram. Imagino que muita gente nova chegou no teu Instagram e pra ti deve estar sendo algo, não sei se novo, mas muito bacana. E tu comentou que começou a fazer muito mais por causa de defesa pessoal. E o que foi que aconteceu pra tu começar a fazer o taekwondo? Como é que foi? Tu já praticava algum esporte antes? Ah, eu sempre fui muito envolvida com esporte, sempre gostei, né, de praticar atividades esportivas. Mas o taekwondo ele surgiu depois de um assalto. Eu trabalhava, numa multinacional e precisava pegar um ônibus no centro de Belo Horizonte. E eu gosto muito dessas correntinhas, eu sempre fui adepta de usar correntinhas. E teve um que eu ganhei uma da minha tia, que eu tinha um valor sentimental para mim, mas eu não achava justo eu deixar de usar algo que contava uma parte da minha história por conta de assaltantes. Minha mãe já tinha me alertado: "Ó, do lugar que você anda, é comum ter assaltante que puxa e leva essa correntinha embora e nunca mais você vê". Não quis ouvir minha mãe e quando mãe fala, parece que as coisas que não estavam destinadas a acontecerem, acontecem, né. Se não ia chover, chove, se não ia fazer frio, faz frio. Então, foi o que aconteceu, eu fui assaltada. Não porque ela falou, tá, gente, não acredito nisso não. Mas é mais A porque culpa não é dela, a culpa não é a dela, culpa não gente, é dela, calma. né, claro que não. Não, claro que não, claro que não. Mas acabou acontecendo de eu ser assaltada. E nesse assalto levaram algo que pra mim era valioso, então eu me senti extremamente vulnerável, extremamente invadida, não foi um sentimento agradável, e eu quis procurar uma arte marcial. E aí procurei o taekwondo e deu no que deu. E tu esperava dar no que está dando de competições internacionais, medalha de ouro nas Paralimpíadas? Não, não esperava. É algo, assim, que começou como um hobby, se tornou um trabalho. Então, as pessoas às vezes não veem os atletas de alto rendimento como pessoas que trabalham, né. E nós somos atletas profissionais, isso requer dedicação, isso requer, né, um horário ali de trabalho mesmo, é como se fosse uma CLT. Às Sim. vezes você tem mais flexibilidade, mas você tem um compromisso ali não só com você, mas também com todas as pessoas que estão se dedicando na mesma proporção que você para alcançar o objetivo. Sim. Não, e foi e tratando disso, eu acho que tem muito aquela questão de que, o profissional que é atleta, ele recebe dinheiro, seja onde for, pra poder se manter, mas tem um monte de coisa que tem que bancar junto, que às vezes é médico, preparador físico, academia, que às vezes, principalmente numa modalidade que tu pratica individualmente,
tu tem que se virar sozinho, né, às É, vezes. tem muitas coisas, assim, que a gente precisa arcar, né, com esses custos. Suplemento, né, consultas externas, fisioterapia. É claro que a gente tem uma parte da estrutura que ela é oferecida de uma forma, né, gratuita, mas uma outra parte ela infelizmente é paga ainda, e isso tem que sair de algum lugar, né. Então, a gente recebe bolsa atleta, o atleta tem essa ajuda, principalmente as modalidades que são olímpicas ou paralímpicas, então a gente Sim, tem esse suporte, mas também tem a Loterias Caixa que vem aí dando um apoio para a gente com para as pessoas que têm bons resultados, né, já. Então, se já está ranqueado, você consegue ter um valor ali que ainda é um adicional, mas a gente precisa pensar que o atleta ele tem um custo alto. Para ele se manter no alto rendimento, ele tem um custo ali que ele é significativo e às vezes a conta não fecha. sim. Não, com certeza. E tem é um monte de cuidado, né, querendo ou não, tu qualquer lesão, e às vezes não falo nem de lesão de que acontece na luta, que acontece treinando, sei lá, eu torci o pé quando desci a escada. Aí já ferra a tua temporada, teus treinos e tudo mais, né. Então tem um monte de cuidado a mais que a gente não vê às vezes. Não, e às vezes, assim, no próprio treino. Pode acontecer de você machucar, né, o treino tá ali para você ir no máximo, e às vezes o seu máximo, ele traz uma fadiga e junto com essa fadiga uma desconcentração. E nesse momento de desconcentração você faz um movimento que ocasiona numa lesão, então é possível acontecer, tanto é que os técnicos eles têm esse cuidado de falar: "Gente, vocês estão numa alta intensidade, tomem cuidado, é necessário ter mais atenção nesses momentos, principalmente mais próximo das competições que não dá tempo de dar uma recuperada". Então, é papel também do técnico ter esse feeling. Sim. Não, perfeito. E tu já tinha praticado alguma luta antes? Ou realmente foi a primeira por causa da situação do assalto? Não, foi a primeira mesmo, realmente foi a primeira. Realmente foi a primeira. É interessante, muito legal. E quais são os principais desafios pra ti, pessoalmente, quando tu começou? Porque já que tu nunca tinha feito aula nenhuma, talvez tenha tido coisas diferentes que Sendo bem honesta, André, não achei, não acho. Eu acho que tem um estereótipo que luta vai te tornar mais agressivo, sabe? sim, Assim que você praticar taekwondo, se você praticar muay thai, você vai se tornar uma pessoa mais agressiva. E eu acho que é equivocado, pelo contrário, você se torna mais cuidadoso, você se torna uma pessoa mais adepta da paz, né, de resolver as coisas ali na calmaria. Então, é algo que eu aprendi, na verdade, mais a valorizar certos valores. sim. Então, Não, eu não tive dificuldades, porque eu sempre gostei de me sentir desafiada, mas não sei boa. por quê, não sei por quê, eu adoro me sentir desafiada. E isso pra mim era uma parte boa, então se me desafiava ainda mais, era um chute na cabeça. No início, né, eu lutei valendo cabeça. Eu participei de 2 competições valendo chute na cabeça, no convencional. Sim, E depois fui indo para o paralímpico, então, eh, eu tinha muita flexibilidade, sempre tive muita facilidade em fazer esses golpes, mas também muito zelo, porque a intenção da modalidade não é machucar, é pontuar, mas também zelar pela segurança do outro atleta. sim. Não, perfeito. Eu fiz, eu tenho a impressão na minha vida de que eu fiz taekwondo, tipo, uma aula, quando era mais novo. Só que foi, tipo, o meu pai querendo ensinar pra mim e para o meu primo mais novo que a gente não devia bater nos outros e sim se defender. Porque meu Entendi. pai já tinha feito taekwondo e ele limpou a garagem lá e disse: "Ah, vamos fazer tais movimentos". Acho que a gente disse: "Não, vamos fazer toda semana", durou uma semana, não lembro. Mas eu fiz judô, e realmente eu fiz judô por alguns meses dessa vez, tem essa diferença, né, quando a gente pensa em arte marcial, a gente pensa muito mais em vamos se defender, vamos saber como cuidar, vamos tratar isso como um esporte, não como luta pra bater em alguém até fazer a pessoa sangrar.
que é Um muito bom. caso um caso que a gente pode citar disso é aquele Leandro Lou, se eu não me engano, que esse é o nome dele, mas um lutador de jiu-jitsu que deu uma imobilizada num cara que se excedeu numa festa, e assim, ele Sim, soltou o cara, porque ele não estava ali pra fazer o cara desmaiar, pra fazer, né, ele só pediu: "Olha, por favor, né, se contenha, estamos num ambiente aqui que tem outras pessoas, não queremos, né". E aconteceu do cara ser um policial e sacar uma arma e matar o cara, dar um tiro na cabeça do cara. O cara podia ter deixado o cara o outro que estava mais desacordado. agressivo desacordado. Ele não optou por isso e perdeu a vida por isso, Sim, entende? Então, assim, é aquela história. Eh, Alguns que não têm esse ego, essa necessidade do ego, acabam pagando preço por outros que têm essa necessidade do ego. E o sim. taekwondo, as modalidades, eu acho que até para as crianças, assim, é uma modalidade que arte marcial é uma educação, É uma é uma educação. educação. Exatamente, eu gosto muito da cultura das artes marciais, porque eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acredito que a maioria delas vem do mundo oriental, né. Então, pensando nisso, eu gosto muito daquela coisa, tipo, tu tem que ter respeito, tu tem que chegar no tatame e fazer a saudação para o teu sensei, tem que fazer a saudação pra pessoa que idealizou essa arte marcial e tudo mais. E tem essa questão, tipo, tu tem que respeitar o próximo, não é pra matar ninguém, não é pra sair daqui querendo fazer mal pra ninguém, é realmente se proteger, é realmente esporte e assim por diante. Mas agora me veio uma dúvida, tu chegou a usar já o taekwondo pra se defender depois desse assalto? Não? Não, não. Inclusive, já fui assaltada e já estive num grupo que foi assaltado só de faixa preta. Eu era a única ainda que era faixa colorida. Tudo faixa preta. Fomos assaltados e ninguém reagiu. Por quê? Todo mundo preza pela sua vida, acho Sim, que também essa questão de ter a certeza se aquela pessoa está armada ou não é uma dúvida imensa, se ela está acompanhada de outro carro. Então é algo que a gente precisa zelar, às vezes a gente não sabe, aquela pessoa ali na nossa frente pode não oferecer nenhum perigo, mas será que ela está acompanhada? Então não usei, não sou uma pessoa agressiva, inclusive várias vezes me sinto vulnerável em várias situações, mas eu sou uma pessoa completamente diferente dentro do tatame. Então eu acho que eu tenho um alter ego ali, que quando liga o modo competição, aí vai, mas em momentos normais, realmente sim. tenho uma certa dificuldade em ativar esse modo combate. Não, pois é, porque te vendo nas Paralimpíadas foi muito massa ver tua vibração e tudo mais. Aí, depois te vendo nas redes sociais, ela é muito diferente. Ela é bem mais Somos. tranquila, né. Sou mais paz, né, tipo, paz e amor, assim, mas Mais paz e amor. porque eu estava até vendo, É uma né. é, É, é um pouco diferente. não, mas é muito legal. É muito legal isso. Porque, tipo, a gente se dá a liberdade de no esporte, não, aqui eu posso ser assim, desde que eu não ultrapasse certos limites, eu posso fazer esse tipo de coisa, né. E tu falou que chegou a praticar um pouco no convencional. Como é que foi pra ti? Tu teve no convencional, era muito diferente e como é que foi essa adaptação pra ti? Bom, é porque no início a gente começou a ver o paralímpico, né, mas ainda não tinha competição no meu estado. Então no meu estado eu lutava fazia lutas casadas, no mineiro, e aí valia 2 chutes na cabeça para poder, também preservar a minha segurança. Como eu Sim, tenho um braço que é um pouco menor, então para defender a cabeça, do lado esquerdo eu fazia legal, mas do lado direito eu corria ainda o risco. Então, nas fases de treinamento, inicialmente foi bem difícil para mim. sim. E aí eu precisava ficar mais atenta. Então, toda vez eu tinha que fechar um pouco mais, tinha algumas outras estratégias, mas um ou outro passava. Já fiquei com meu olho roxo e tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo em casa, legal. Tá em casa. E demorou muito a tu começar a competir, de fato? Foi um incentivo do técnico, da pessoa que começou a te treinar? Foi tu mesmo que disse: "Não, acho que eu vou competir"?
Não, foram eles que começaram a falar que eu tinha aptidão. Não demorou muito, mas a gente teve ali um intervalo de 1 ano, porque eu tive uma lesão séria, logo nos primeiros meses, que eu estava fazendo taekwondo por hobby. E aí quando eu voltei, estava começando esse movimento paralímpico. Mas como não tinha nenhum paralímpico dentro do nosso estado, no meu estado eu competi no olímpico, que foi Sim, no Campeonato Mineiro. Depois, no Open Sudeste também não tinha, só foi ter gente, né, da minha categoria, na minha classe de paralímpica, no brasileiro. Aí no brasileiro eu competi de fato no paralímpico, mas não demorou. 2019 eu já estava competindo, eu comecei taekwondo em 2017, mais ou menos, 2016, 2017, e em 2019 eu já estava competindo. Lembrando que poxa, ficou ali um gap, né, de 1 ano, por causa que eu não treinei, porque eu tinha tido a lesão. sim, ah, sim. E tu chegou a participar de Tóquio? Não, Não, né? Tóquio já estavam classificadas, né, as Já tá meninas. classificado. Pois é, eu fiquei nessa dúvida por causa da pandemia, porque teve esse gap da pandemia, né, e de saber se a classificatória tinha acontecido antes ou depois da Não, quando eu comecei, porque a gente tem que pensar num ciclo para Tóquio em 4 anos, né. 4 anos, sim. Então, igual para Paris. Paris, na verdade, foi um pouco mais curto, foram 3 anos, Sim, porque Tóquio foi em 2021. sim, tinha que pegar o ciclo todo, no caso, para conseguir Aí classificar. tem não tem, mas eu não tinha ranqueamento internacional. Sim, Então, outras meninas que tinham esse ranking, elas foram convocadas. E aí você é convocado para estar lá. Então sim, você perfeito. não participa: "Ah, eu quero ir para umas Paralimpíadas", não é assim. Sim, Precisamos dizer que ali as pessoas que foram chamadas são as melhores do mundo. Só de perfeito. você estar sendo convocado, você está sendo considerado um dos melhores do mundo, né. Então quando eu fui convocada, eu era a segunda no meu ranking, no mundo. E isso mostra, né, a questão do nível do Brasil. Silvana também, Débora, sempre estiveram muito bem ranqueadas. Então a gente sempre está muito bem representado no para taekwondo. Sim. Não, é incrível. Eu acompanhei mais de perto essas Paralimpíadas de verdade, e aí como eu queria acompanhar mesmo, ver tudo que podia, fiquei de cara que no YouTube não funcionou a transmissão que o Comitê Internacional Paralímpico prometeu que ia ter, e deu um monte de problema de transmissão, mas eu comecei a pesquisar todo mundo no Mas Instagram. não teve no Brasil. Em outros Então, países isso, no tiveram. Brasil. No Brasil teve problema nos É. primeiros 2, 3 dias, fiquei decepcionado. E aí, eu lembro que eu achei muito legal que ver, tipo, olha, primeiro no ranking, segundo no ranking, pô, no Brasil. E aí eu já sabia que, óbvio, nas Paralimpíadas a gente pegava muita medalha, e nesse eu fiquei muito feliz que a gente quebrou recordes, né? E aí isso foi fascinante mesmo. Mas o que seria da Ana Carolina sem o esporte? Nada, eu vivo dele, mas também me sinto feliz com ele. Então eu acho que além de falar, né, de ser um fator ali que é o meu trabalho, também é um fator de me posicionar socialmente. Então, de mostrar para as pessoas que pessoas com deficiência não são pessoas incapazes, a gente sempre tenta ressaltar essa parte. São pessoas que fazem, às vezes, num tempo diferente, de uma forma diferente, mas não significa que nós somos incapazes. Então, trazer isso, trazer essa realidade para as pessoas, talvez de uma forma branda, de uma forma alegre, de mostrar para eles que também nós somos, ativos, aptos, alegres, extrovertidos, né. "Ai, você consegue amarrar seu cabelo?" "Consigo." "Ah, você consegue dirigir?" Eu "Consigo." amei esse vídeo que acho que o CPB fez. Eu amei esse Do vídeo que teve é. de vocês 3 mostrando como que amarram o cabelo e tudo mais. Cada uma faz de um jeito, cara. Então, assim, vai ter essas adaptações. Não, nem sempre eu vou fazer igual a Maria vai conseguir fazer do jeito que eu faço, a Silvana. Eu e a Silvana temos praticamente a mesma deficiência. E ela não faz do mesmo jeito. Ela aprende de um jeito, eu aprendo do outro. Às vezes pede, né, o técnico para aprender para ela, porque prefere que aí fica mais firme. E tá tudo bem. A única questão é: será que nós precisamos realmente ser vistos como pessoas incapazes? Pessoas com necessidades especiais? Será mesmo? Quando eu falo assim, poxa, eh,
Você tem a mesma coordenação que uma outra pessoa? Teste de coordenação. Vai fazer uma coordenação lá. Corrida de zigue-zague num cone. Totalmente Você não. vai ser igual a uma outra pessoa? Então, cada um vai ter a sua aptidão e a sua dificuldade. E a mesma coisa são pessoas com deficiência. Então, assim, é algo que eu tento trazer de uma forma leve, para que isso seja trabalhado desde criança com outras pessoas para aceitar as diferenças. Nós somos diferentes. Só isso. Cada um é diferente um do Sim, outro, sendo com deficiência ou não. Ponto. perfeito. E eu vou dizer que eu te admirei bastante nas Paralimpíadas e tudo mais, eu achei muito legal tu falar disso bastante nas tuas redes sociais e em outras entrevistas que tu deu aí nesse meio tempo. E teve um vídeo específico em que tu não, acho que tu tá na rua e tem crianças na tua volta e tudo mais, e elas mexendo no teu braço. E eu pensando, cara, como ela é animada, que massa. E a criança, não sei se ela tava com receio de tocar alguma coisa do tipo, e aí tu disse, não, pode tocar, fica tranquilo, olha só. E aí tu mexendo, e eu, cara, que máximo isso. Não, e deixa eu te explicar, é uma criança autista. Ah, Sensível, sim. sensível a toque, não gosta de ser tocada, não gosta de tocar em nada. Então teve a Mais especial ainda. curiosidade. É muito especial para mim. E é uma criança que está dentro do taekwondo. Ele é uma criança que participa de um projeto daqui do CTE, que visa atender crianças em todas as categorias para praticar a modalidade, de uma forma gratuita. Sim, Então, é muito interessante. A professora dele é uma menina que treina comigo, que é a Camila, e ele é incrível. A mãe também está sempre dentro ali da ação para poder trazer o melhor para o filho, para ele também se desenvolver da melhor forma, sempre muito presente. Então, essa é a importância dos pais entenderem o quanto que eles fazem a diferença e o quanto que eles podem contribuir para construir uma estrutura perfeita para o filho. E ela entendeu muito bem isso e está se dedicando. E ele teve uma evolução significativa. Então, é um orgulho para a gente falar, é um orgulho para mim ver ele tentar tocar o meu braço. Isso nunca foi um problema para mim, das crianças terem essa curiosidade. Pelo contrário, eu prefiro que tenham e ali eu consiga, né, falar um pouco sobre essas diferenças e que depois ela seja uma criança, um adolescente, um adulto que consiga aceitar essas diferenças de uma forma melhor. Eu já sofri muito bullying. E se eu conseguir reduzir isso para outras crianças, com deficiência, para mim é maravilhoso. Então essa é o objetivo da Carol também com o esporte, né, sim, trazer essa aceitação das diferenças. perfeito. Eu acho incrível e eu fico feliz que pelo menos eu senti um progresso do povo brasileiro nesse ano, assim, pensando nas Paralimpíadas. Muita gente revoltada, porque estava em êxtase das Olimpíadas terem acontecido, e revoltado que nas Paralimpíadas tinha nem 10% das transmissões que tinha nas Olimpíadas, e não conseguia ver muita coisa, quando a gente ganhava medalha a cada segundo, e aí a gente queria saber de quem era a medalha, como que era, o que tinha acontecido, e aí vocês estando em evidência, não digo só a Carol, mas todos os atletas paralímpicos, eu imagino que muitos pais olharam para seus filhos que têm deficiência, seja qual o grau, nível, qual seja qual for, e pensaram, nossa, eu posso incentivar meu filho a fazer isso também. Porque eu acho que, eu acho não, eu vejo pessoas que têm filhos com alguma deficiência dizendo: "Ah, eu tenho medo de que ele se machuque, eu tenho medo de que ele fique excluído de fazer, se fizer algum esporte ele vai se machucar, se fizer algum, eu tenho que ficar protegendo ele até não poder mais". E às vezes só não, né, colocar no esporte realmente pode ajudar bastante no desenvolvimento. Eu acho que a gente pode falar que a gente está na década da representatividade. Perfeito. E você vê essas pessoas, por exemplo, eu gostaria, né, a gente teve ali das pessoas que são pretas, negras, eu não sei como, que a pessoa prefere que eu identifique, né.
Mas aí temos, a questão da sala online, que começou a fazer a produção de cabelos para cabelos crespos, e aí a gente tem cadê a representatividade das pessoas com deficiência? Então, né, como que essas crianças podem se reconhecer no outro? Com as Paralimpíadas, com a divulgação das Paralimpíadas, seria extremamente importante, porque diversas deficiências são apresentadas dentro desses jogos, onde mostram as pessoas como extremamente capazes, mesmo tendo deficiência, e não como monstros. Porque toda vez que a gente vê uma pessoa com deficiência, ela é retratada como um monstro. Corcunda de Notre Dame, as bruxas que tem uma pinta ou alguma coisa, né, esteticamente diferente. Vimos aí o desenho das meninas superpoderosas que tentaram trazer uma personagem que tinha deficiência e que não foi bem aceito. Então, como que eu posso abordar sem ser tratado como uma monstruosidade? Como eu posso trazer a deficiência como algo, que seja uma diferença, não só uma coisa que é monstruosa? Trazendo uns Jogos Paralímpicos, trazendo umas pessoas que têm deficiência, mas que se posicionam. Então é muito importante a gente falar sobre isso, não deixar para as próximas Paralimpíadas mencionar a necessidade de assistir isso, então já começar hashtag Los Angeles, na TV aberta, não sei, ainda não pensei, assim, uma hashtag que a gente possa começar, né, movimentar, mas isso já tem que ser pensado de agora. Vamos entrar junto com os atletas que já estão na corrida para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, durante esses 4 anos de treinamento, junto também com esses 4 anos de tentar chamar as emissoras para divulgação mesmo dos jogos, tanto quanto os olímpicos quanto os paralímpicos. E isso, eu acho que Sim, a população tem na mão, hoje, com os celulares, com as redes sociais, um poder que antes a gente não tinha. Então, talvez os jogos não teria sido transmitido, né, não foi transmitido durante esses 2, 3 dias, mas talvez eles não seriam nem transmitidos depois, no quarto, no quinto, no sexto dia. Então, se não fosse a população ali, né, questionando: "E aí, cadê os Jogos Paralímpicos, igual foi os olímpicos, né, eles vão ser transmitidos?". Se vocês não tivessem questionado, nada teria mudado, teria continuado o quarto, o quinto, o sexto dia. Então a gente precisa, de fato, demonstrar esse interesse pelos Jogos Paralímpicos também. sim. Não, perfeito. Eu mudei para São Paulo tem um mês quase. E a coisa que eu mais tenho gostado é de quando eu fui lá no Centro Paralímpico e pude ver o campeonato. Tu me convidou até para ir no taekwondo, eu não consegui ir, mas eu fui no de tênis de mesa, que teve uma semana depois, se não me engano. E, nossa, é fascinante e realmente ter isso é uma pena que só se tem uma estrutura dessas em São Paulo, que, beleza, é a maior cidade do país, isso justamente tinha que ter, mas seria muito bom que tivesse outros centros, assim, seja menores, em outras cidades, né, Mas a gente porque tem o centro de referência, né, começa com a base, né, que está sim, visando perfeito. tem esse projeto do Centro Paralímpico, do Brasil Paralímpico, que aí é de trazer a base para dentro dessas modalidades, de dar oportunidade das crianças se reconhecerem através do esporte. Por que que eu falo se reconhecerem? Porque às vezes, com um corpo, né, um pouco diferente ali do outro, a gente tem um tempo diferente de aprender as coisas, às vezes um jeito diferente de fazer e que isso causa impacto. Vou dar um exemplo, voltei a dirigir. Minha mãe fala sobre a questão de como eu faço a curva no volante. E eu falo: "Mãe, eu tenho um jeito de fazer, porque eu tenho uma mão só. Então eu preciso fazer desse jeito, porque eu tenho uma mão só. Você tem 2, então você faz, né, com as 2 pegadas. Eu tenho uma mão só. Então eu tenho um jeito diferente de fazer da senhora e tá tudo bem". Então, quando essas outras crianças têm contato com pessoas de deficiência, que elas percebem que o jeito que elas estão fazendo não é um jeito errado, só é o jeito dela, que ela encontrou de fazer, tá tudo bem. Então os centros, desde a base, ajuda muito essa criança a se reconhecer, sabe, Sim, ver como que ela vai fazer. E essa é a importância. E depois trazer ela para o alto rendimento, se ela quiser. sim, Mas através do esporte permitir com que ela conheça o corpo, com que ela não tenha vergonha daquele corpo, com que ela consiga fazer, ter aquela confiança de uma pessoa. Ser primeiro a pessoa e depois ser o atleta. Então, sim, eu acho que mesmo que não tenha esses centros tão desenvolvidos em cada cidade, o centro de referência ele é muito importante para que essas crianças tenham um convívio,
né, inclusivo ali com outras deficiências ou não, e se sim, permitam, testar como que elas vão fazer. E é isso que eu acho muito, muito legal. É o que eu estimulo, porque assim, eu fico até muito empolgada, porque hoje a gente vê, crianças, que tem o Cauã aqui no centro de referência. O Cauã não tem as 2 pernas, mas ele arruma um jeito dele de correr, ele tem o jeito dele de correr, e tá tudo bem. Então, deixar a criança se encontrar. Ela vai achar o jeito dela, ou o adulto que às vezes perdeu, uma perna, tem que se reabilitar, ele vai encontrar o jeito dele, e tá tudo bem. sim. Não, com certeza. E tem a questão de que, querendo ou não, a história das Paralimpíadas passa muito por as pessoas se reabilitando, né? Passa lá por um médico judeu que queria que os veteranos de guerra se. Óbvio que é por uma coisa triste, que vem de uma guerra, mas pô, esse pessoal precisa se reabilitar, precisa se encontrar no novo corpo que tem agora. E aí, então, é muito massa que tu falou, o centro de referência ajuda a criança a reconhecer o seu corpo como seu e é o que ela tem. Ela vai fazer o melhor que ela pode, do jeito que ela pode e de uma maneira particular dela. E aí a gente não pode criticar, a gente não pode, porque é o jeito dela, né? Eu tô fazendo a virada no volante. E é isso, né? Se não bater o carro, tá ótimo. Tá tudo certo, Se não bater o carro, tá tudo certo. tá tudo certo. Exatamente. Mas, e como tem sido essa pós-Paralimpíada aí? Porque tem sido muito mais agitada do que tu imaginava? Tem. Tá sendo muito mais agitada do que eu imaginava. Coisas que eu não esperava mesmo, né, boas notícias, também situações diferentes daquilo que a gente está habituado. Eu sou habituada a ser atleta, né, mas também agora tem essa parte de você ser responsável por uma percepção. Tem crianças que te acompanham, tem pessoas que te admiram, e você se sente responsável de também trazer boas situações, né, boas histórias. Então, a responsabilidade dobra, a Sim, responsabilidade dobra. certeza. Eu achei muito legal que no evento que teve aqui em São Paulo com, não lembro o nome do evento, mas de mulheres atletas, né? Não sei se era só atletas ou não, mas achei legal que convidaram, achei especial, importante que convidaram vocês, atletas paralímpicas. Não sei se já convidavam antes, mas pôde dar mais essa visibilidade também, né? E vocês, eu vejo cada vez mais que os atletas paralímpicos estão ganhando uma notoriedade enorme nessas pós-paralimpíadas, porque as pessoas realmente estão querendo saber. Então, é muito legal que vocês tenham tido essa agenda cheia. É, é legal. Para vocês ele tá sendo um pouco cansativo só, um monte de viagem, um monte de vem para lá, vai para cá, mas deve estar sendo bom. Eu acho que faz parte desse momento, né, também para aproveitar, trazer essa visibilidade para dentro das modalidades e também dentro do movimento paralímpico. É importante para gente, mas também é importante como individual, como uma pessoa individual, para a gente ser percebido também como uma atleta, de alto rendimento. Sim, Então, é uma fase super significativa, cansativa, mas significativa. com certeza. O quão significativo e importante deve estar cobrindo todo o cansaço que tem aí, porque deve É. ser especial. E como, agora falando de Paris, vamos lá, eu acho que foi o auge do teu ano, o auge de, né, o auge da tua carreira. Como é que foi a preparação para estar em Paris? Quais foram os desafios que tu teve aí durante essa jornada? Sempre foi muito intenso, né, eu sempre fui uma pessoa que gostava de entregar tudo que podia. Então não foi diferente, eu procurei pessoas que também me sentia confortável de trabalhar, que eu via uma capacidade de me deixar, assim, segura, sabe, me sentir segura. Então a preparação física foi com a Amanda, treinamento tático foi com o Diego e com o Marcelo, e a fisioterapia, a Paula e o Michel da Reab. Então, tanto o CTE quanto uma clínica, particular também me deram assistência, né.
Isso tudo pela questão da confiança. Eu acho que nenhum atleta chega na ponta sozinho. E você precisa ter essa maturidade de saber reconhecer a sua capacidade. Eu sou atleta, eu vou estar ali treinando, mas eu preciso de alguém que vai me orientar fisicamente, eu preciso de alguém que vai me orientar taticamente. E quando você confia em cada um desses profissionais, você consegue ter o rendimento agradável dentro daquela necessidade de ser o atleta. Então isso para mim foi extremamente fundamental. Eu já voltei de uma competição em 2023, com um cronograma já planejado, então eu não tive Natal, eu não tive réveillon, já foi direto para Paralimpíadas. Já foi o planejamento de 8 meses para as Paralimpíadas, então é uma questão de escolha. Eu escolhi ter a minha melhor performance possível, e eu me dediquei a isso junto com um grupo de pessoas. Então eu nunca poderia falar que a Carol chegou em Paris sozinha, né. Tem uma frase que todo mundo fala, né, eu construí a minha medalha, eu só fui lá buscar, mas na verdade nós construímos a medalha. E eu fui lá buscar, mas um resultado coletivo, né. Eu fui lá, representei todo mundo que trabalhou comigo, junto, uma equipe. E esse resultado, ele é muito importante, ele prova o tanto que nós nos dedicamos. Sim. Não, com certeza, falando com vários atletas aqui nessas últimas semanas, principalmente de esportes individuais, tem muito isso, a gente olha na TV e pensa: "Ah, pô, aquela pessoa conseguiu sozinha, aquela pessoa é demais, ela é demais, conseguiu sozinha naquele momento", mas, todo o processo não é sozinho, né, não tem É, como. não. E quais foram os principais desafios nessa preparação? Tu acha que foi não ter Natal nem Réveillon? Não, eu acho que eu sempre tive muita clareza, assim, do que a gente queria, né. Mas claro que deixar de ter esses momentos com a família era um pouco penoso, mas eu acho que a parte mais apreensiva foi uma lesão que eu tive 2 meses antes mesmo de Paris. Isso me deixa desregulada, porque quando eu tenho um planejamento, eu sigo ele mais colado da risca possível. Então, se eu deixo de treinar um dia, se eu deixo de treinar 2 dias, eu tive um mal-estar, não vou treinar, que é isso, quantas vezes eu e a Amanda já treinamos, eu com enxaqueca, de olho fechado. Não conseguia, tinha sensibilidade com a luz, treinava do jeito que dava. E aí fazia um exercícios, era exercício de força, faz de olho fechado. E ia, do jeito que dava. Então, assim, tudo para tentar fazer o máximo possível de treinos. É claro que a gente não era aquela pessoa, como que eu posso explicar? Irresponsável. Tudo Sim, tinha um controle de carga, tudo também tinha uma máxima segurança. Eu sempre estava acompanhada da minha preparadora física e dos meus treinadores em todos os treinos, mas, era a nossa frase: "Deu 100% do dia", mesmo que não seja na mesma intensidade, mas era aquele 100% que eu podia entregar naquele dia. Então sempre foi isso, mesmo com a lesão. Então quando a gente teve que remanejar um pouco dos treinos, isso me deu uma bugada na cabeça, porque para mim eu estava fazendo menos do que eu deveria estar fazendo, mesmo que tinha uma justificativa ali. sim. Não, e é algo interessante que bate muito com o que falou antes. Poxa, o 100% de cada um, eh, pode ser muito diferente, mas é 100%. O importante é dar o 100%, né, porque, pô, o meu 100% é diferente, porque a minha dificuldade vai ser uma qualidade enorme que tu vai ter, então tu vai dar esse 100% de maneira diferente, e assim por diante. Mas e competir agora nos jogos, primeira vez, medalha de ouro, como é que é esse sentimento? Ai, mas novamente, bate nessa tecla das pessoas que estão com você, sabe. Se você confiou e foi junto, foi lindo. Eu pude só ser atleta, sabe, porque eu tinha plena certeza de toda a preparação que eu tinha feito. E a primeira luta eu não consegui curtir muito o momento, mas da segunda e da terceira em diante, assim, da segunda e da terceira eu já consegui curtir mais,
porque eu tinha plena convicção de que eu tinha feito tudo o que eu podia fazer. E agora era lutar ali com a máxima concentração. Então, todas as situações que nós nos propomos a fazer, nós fizemos. E trazer esse título para o feminino, ser a primeira atleta no feminino a trazer uma medalha de ouro, para mim foi surreal. Que eu acho que foi É. a palavra que eu mais usei nesses jogos, assim. E tu esperava chegar na medalha de ouro já, né, nessa Paralimpíada? A gente sempre espera, né? Às vezes a gente tem a surpresa de fato não conseguir. Mas a gente trabalha por isso. Seria muito hipocrisia da minha parte, Andrei, falar que eu não esperava. Sim, Cara, eu treinei 8 meses, assim, na intensidade máxima que eu podia, com a dieta no mínimo detalhe, pesando comida, abrindo mão de rolê. Não que isso sim, seja penoso, mas porque era parte do processo. Para não falar que eu não esperava uma dourada, é sim. claro que eu esperava. Não, e ainda mais que tu falou: "Pô, deixei de um monte de rolê", eu esqueci do fato de que as categorias no taekwondo é por peso, então tu tem que manter um peso muito regrado. Tem, tem. Então, assim, às vezes eu já fui, eu não sei quantos aniversários que eu fui que eu não podia comer. Nossa, Bolo da minha tia, que minha que tia tinha feito triste. bobrô de fubá e eu não podia comer, então assim, não. Um bolo de cenoura te encarando e tu só ali pensando: "Cara, eu não acredito nisso". Entendeu? Entendeu o rolê? Não, pra quem disputa, luta é pior ainda, porque tem a questão do peso. Tem a questão do peso, não vem me falar que é fácil, que não é não, amigo. E quando, assim, você tem que bater ainda, ih, E tu não pode te dar o prazer de dizer: "Ah, essa semana eu larguei de mão". vai fazer, larguei de mão, pra ver. Às vezes eu faço isso, mas eu não tenho nada que me obrigue a manter um peso, mas igual é tipo, é terrível. Deve ser terrível. Essa semana eu viajei para São Gotardo, né, a gente teve ali 2, 3 dias comendo bolo, pão de queijo. Voltei ontem a treinar, minha preparadora já tá me descascando, ó. Só fruta, só Não, legume, ele só também proteína, tem que ficar ali, né, com no equilíbrio. nutricionista, porque tem as necessidades, as demandas Claro, energéticas para poder treinar bem, né. claro. Não pode tem um mínimo ali que você precisa comer, mas mas é claro Mas que tudo é um mínimo de calculado. carbo no dia, Não, eu é muita imagino. humilhação. Mas, assim, é claro que tudo faz parte do processo, né, tem as partes, né, as regalias também em alguns momentos. Hoje essa questão do peso ela tá mais controlada, ela já foi mais regulada, mas a confiança no profissional ela é muito importante. Então, gostar também dos processos é bem importante, para também não ter esse peso desnecessário dentro da dentro da preparação. Querendo ou não, são desde 2017, né? São 7 anos aí já treinando. Então tu já tá numa rotina acostumada a só tocar. Inicialmente, eu era acima de 57 quilos, né, então eu não tinha essa Tóquio eram só 3 categorias de peso. Ah, sim. Então depois que eu fui para a categoria até 65 quilos, então agora que estamos aí nessa labutinha. Mas é Sim, bom, eu gosto, é uma categoria que eu admiro demais as meninas da minha categoria. Eu acho que ela promove algumas coisas, algumas rivalidades boas, agradáveis, né, sim. ponderadas, mas bem agradáveis. Não, e eu até vamos entrar nisso então. Como é que foi lutar com uma francesa? Já não sei se já tinha lutado com ela, já, mas Já como é que foi lutar já? Como é que foi lutar contra ela na final, em pleno Paris, ginásio com bastante gente, torcida era contra ti, obviamente, mas como é que foi? Então, engraçado, né, quando eu entrei, assim, na luta, eu não senti tanta torcida, assim, contra mim, também fui aplaudida por eles. Na verdade, em lutas anteriores, parece que a gente já tinha cativado um pouco o coraçãozinho, não sei, né, eu acho. Não sei, eu às vezes me sinto uma fofinha, mas às vezes me sinto uma ogra. Eu acho que eu estava cativando um pouquinho os franceses, sabe. Ah, deve ter Mas cativado, sim. mas
Ela é uma atleta genial, nova, eh, tem tido ótima orientação, os técnicos também, a gente tem uma boa relação, a gente tinha sido convidado para ir para a França, né, anteriormente, eu não sei se vocês, souberam disso, mas a seleção brasileira passou um período, na França, em março, Eu não sabia. nós tivemos um período e depois eles vieram para o Brasil, passaram um tempo conosco em São Paulo e depois nós fomos para um campeonato no Rio de Janeiro, em Pô, que 2024. legal, que É legal. muito Pô, tudo legal, esse hein. ano, tudo esse ano, muito massa. Tudo esse ano. Então, assim, já tínhamos tido esse contato esse ano, treinamos juntas durante alguns dias, né, e nessas lutas de treino eu também já tinha tido bons resultados, a gente tinha ganhado deles em todos os confrontos ali, e era algo que eu já que eu esperava, assim. É claro que tem um efeito surpresa, porque todo mundo está treinando. Então você tem que ir com uma mentalidade que existe a possibilidade de não dar bom pra gente, né, Sim, de dar ruim. Mas, graças a Deus, todo o treinamento que nós fizemos, tudo aquilo que nós tivemos de análise técnica e tática, junto com a seleção e junto com a minha equipe, funcionou. E isso é muito gratificante, porque mostra também a nossa inteligência, mostra também a nossa capacidade, dentro de um país que estava sendo sede nos Jogos Paralímpicos. Eles não queriam perder em casa. Mas a torcida, eu confesso que não foi um fator que me incomodou, eu não ouvi. Eu entrei tão concentrada que de fato eu não ouvi. Eu vi alguns me aplaudindo assim que eu entrei, mas depois que eu estava ali na luta, a minha atenção era nela. Era nos movimentos que ela estava fazendo, naquilo que eu tinha que encaixar, naquilo que eu tinha que fazer, e era isso. sim. É, e agora faz muito mais sentido o que tu falou, o fato da tua atitude depois da luta, que pra mim é o que eu mais percebi, assim, de lembrar de ti lutando e não lembrar nem tanto do ouro, da medalha de ouro em si, mas lembrar de tu pegar, levantar a mão dela, sair com a bandeira do Brasil. Isso pra mim é emocionante, como pessoa que ama esporte, porque muitas vezes as pessoas tratam o esporte e aí, infelizmente eu digo do futebol, que é algo que eu amo também e tudo mais, mas que acaba que a gente se contamina e leva isso para outros esportes às vezes. Ah, não, tem que. O que tá fazendo levantando um do outro? O que tá fazendo? Não, deixa o outro, a gente ganhou. Mas, poxa, tu já tinha uma amizade com ela, já tinha passado um tempo treinando com ela, como é que tu ia esquecer isso e só dane-se, tu perdeu, tu é ruim? Não, tu, pô, ir lá levantar a bandeira do Brasil, levantar a bandeira. Não lembro se ela tava com a bandeira da França junto, mas sair correndo com ela no tatame ali, pra mim isso é algo valioso demais, né? Tu ganha mais uma medalha aí do que só a medalha de ouro, de fato. Eu acho que se fosse qualquer outra, mesmo que a gente não tivesse tido esse contato, né, anterior, eu acho que é uma característica mesmo, minha. E fala que saiu na hora. Aconteceu ali. Eu falei em português com ela. Eu não estava você ter noção, pra você ter noção, eu estava batendo no peito dela falando: "Pega a sua bandeira, pega a sua bandeira". Ela ia me entender super, super que ela ia me entender. A técnica dela que me deduziu, entendeu? O Ela olho dela deduziu assim, o o que eu que tá queria. batendo, o que tá falando. Mas é porque eu acho que elas já me conhecem. Sim. Elas sabem dessa característica. André, é muito melhor eu dividir o palco do que eu pegar ele só para mim. Ali nós 2 fizemos um show. Ela foi uma medalha de prata, tudo bem, a medalha de ouro ficou conosco Sim, no e foi uma Brasil. luta disputada, né? Eu fico orgulhosa, mas ela também é uma atleta excepcional. E não só isso, a gente está ali representando cada um o seu país, da melhor forma possível. Eu acho que o respeito pelo outro, o respeito pela nação, é o carinho de tudo. Eu acho que eu tenho isso, sabe, muito isso. E eu gosto muito da técnica, eu gosto muito da Daryl, eu gosto de ter esse carinho com todas as atletas, com todas as minhas adversárias, porque mesmo que exista a competitividade, também existe o respeito, o zelo, a segurança, tudo. E essa característica de você ali aprender, entender a história do outro e se respeitar dentro
da modalidade, dentro da competição, eu acho que é o básico. Então, para mim, é muito legal reforçar essa ideia, ter tido essa atitude naquele calor daquele momento, e dividir o palco, para mim, é o de menos, real, de menos. E vamos abraçar mesmo as pessoas, vamos curtir esses momentos mesmo, porque a melhor coisa é compartilhar os momentos que são de alegria, né, dividir Sim, esses momentos de alegria. E depois quando me mostraram, né, que ela estava toda tristinha, porque tinha perdido, e depois quando fez a corrida, estava lá sorrindo, isso pra mim me enche de alegria também. Não porque eu acho que eu ocasionei isso, não acho, mas porque ela também sentiu a felicidade da medalha de prata. Isso é sim, muito bom, sabe. Poxa, ela conquistou uma medalha de prata nos Jogos Paralímpicos. Nem eu e nem ela estávamos no de Tóquio. Nós éramos estreantes, pra você sim, ver quanto que muda a categoria, né. E isso para mim é uma alegria, é um orgulho, meu coração expande, sabe. sim. Sei lá, não sei nem explicar. Não, tá certo. Eu vou te pedir para ser um pouquinho egoísta agora. Como é que foi ter o momento do pódio cantando o hino nacional? E aí eu vou dar o meu parecer, que é toda vez que eu ouvia o hino nacional, eu em casa cantava junto e chorava. Porque pra mim é muito especial ver aquilo acontecendo. Pra ti deve ser algo que eu não consigo nem descrever. Eu estava com a imagem, né, com a sensação de Santiago. Eu tinha sido campeã para-pan-americana nos jogos, né, Um ano e atrás, né? é um ano atrás, tanto campeã mundial quanto campeã para-pan-americana, no mesmo ano, né. E aí eu queria muito fechar o trio perfeito, trio de ouro, entendeu. Eu queria muito fechar o trio dourado. E quando eu subi, eu só pensava nesse trio. Mas eu pensava nesse trio com uma frase que a minha preparadora me perguntou: "Qual medalha você quer?". É isso que passava na minha cabeça, e cantando Gigantes pela própria natureza. Acabou, acabou, entendeu? Gigantes pela própria natureza. Nós somos extremamente resilientes como brasileiros, somos extremamente alegres. Eu acho que nesse quesito eu representei o meu país, assim, maravilhosamente bem. Nós somos receptivos, nós somos cordiais, nós somos, alegres, nós somos amorosos. Isso é uma característica nossa. É o brasileiro. E ser brasileira nesse sentido também de trazer, o hino, mas também trazer essas características da personalidade, eh, do ser humano, para mim é mais que a medalha de ouro, sabe. Mais do que ouvir o hino, é trazer o hino com significado, Sim. Não, com certeza, com certeza. Fiquei extasiado de tanto que eu ouvi o hino, né, nas Paralimpíadas, né. né. Foi excelente. E falando aí do aspecto mental um pouco, tu tinha comentado lá no início, de que quando tu cresceu sofrendo um pouco de bullying, né. E como é que tu conseguiu lidar com isso no processo de te encontrar no esporte e hoje tu trabalhar a parte mental também para conseguir lutar bem, ficar tranquilo e tudo mais? Eu acho que o lutar bem, ficar tranquila, realmente não impacta essa parte do bullying, né, na realidade é uma reafirmação. Mas o bullying, eu acredito que a parte decisiva foi a estrutura que eu tenho familiar. Então, o esporte, é claro que é uma forma de afirmação, ele ajuda, né, porque ali eu me posiciono como uma pessoa capaz. Mas eu acho que um fator decisivo para qualquer pessoa com deficiência é ter pessoas que reforçam essa ideia que você é capaz, que você tá ali, que te amam, que estão com você, que te admiram, que te respeitam. Então, quando eu falo que eu não consigo diferenciar, me colocar em uma outra situação, porque eu tive estrutura, é porque eu tive Dona Eunice. É porque eu tive meus tios, é porque eu tive amigos, é porque eu tive pessoas que me impulsionaram. Então, além de ter uma personalidade forte, decidida, competitiva, eu também tive pessoas. Então, por isso que eu tenho tanto apego com pessoas, por isso que eu tenho tanto respeito com pessoas, amor com pessoas. Porque eu acho que é isso que faz o esporte acontecer, eu acho que é isso que faz as pessoas se sentirem pessoas, ter esse contato.
ter esse amor, ter esse acolhimento. Então, o diferencial mesmo para tudo, Andrei, são as pessoas. São a base e o nosso impulso. Sim, perfeito. É bom que bênção tu tá rodeada de pessoas que realmente entenderam tudo isso, né? É muito legal. De novo, acho que eu tô sendo muito repetitivo, mas para mim é sempre muito legal olhar para as redes sociais de outros atletas e ver que, beleza, eu sei que parte do porquê que eles deram certo é porque tem pessoas boas à volta. Senão, acho que ia ser muito difícil, né? Por conta própria, talvez conseguisse, mas ia ser mais. Se já, às vezes já é difícil do jeito que é, sem essas pessoas talvez fosse mais difícil ainda. Às vezes elas impulsionam, né, a gente a ficar mais, decidida a fazer certas coisas, né. "Ah, você não é capaz". "Ah, mesmo? Quer pagar pra ver?". Existe essa situação, né. Sim, Eu acho que as pessoas que te mantêm dentro dessa de realmente fazer as coisas acontecerem são as pessoas que te apoiam, te suportam. Nossa, minha mãe me suportou demais, eu fico insuportável perdendo peso, gente. Nossa, não queira estar do meu lado não, não queira. Eu com estresse, estressada com treino carga alta, coitada. ah, pô, haja paciência pra dona Eunice, então. Haja paciência pra dona Eunice. Meu filho foi muito suquinho de maracujá. Foi. A medalha é toda dela. E o que muda agora? Tá falando muito treino. O que tá mudando aí pro próximo ciclo agora? Já começou a Já preparação? Já começou as pisou no competições? pódio ali e já tá pensando em Los Angeles. Não Já deixar tá. nem tu respirar. Você Na saiu do verdade, banho depois da luta e já disse: olha, não tem folga não. não, eu mesma já estava pensando, realmente a gente não conseguiu tirar férias, porque eu ainda tenho, né, uma competição em dezembro, que é um Grand Prix, e a gente tá com a meta ali de ainda tá dentro do pódio. É claro que a gente não tá tão, enrijecido ali com a questão, porque a gente teve um desgaste muito grande para os jogos, mas a gente ainda quer ter um bom resultado dentro do Grand Prix, estar dentro do pódio, né, no Grand Prix, e pensar como que a gente pode ali se manter. Eu cheguei no ápice, ganhei a maior competição, né, que a gente podia ter num primeiro ciclo. Como eu posso ultrapassar o ápice? Como eu posso sustentar o ápice? Então, essa está sendo a nossa mentalidade para Los Angeles. Como pode Como sentir sustentar? motivada também, né? Assim, é muito, não é fácil chegar, mas é muito mais difícil sustentar. Então, hoje eu sou a pessoa a ser batida. E então sou a pessoa que é mais estudada, sou a pessoa que é mais, ali, né, tida como referência, e isso é algo, como que eu posso fazer novo? O que que eu posso fazer de novo dentro do taekwondo? Qual que é a técnica que agora eu posso passar a usar para de fato não ser neutralizada, né, dentro de uma luta? Então, a gente precisa rever o que a gente está fazendo, reestruturar, parte física entrar aí em ação também, para ter o melhor rendimento possível. Sim. Aí, tu já falou, teve medalha de ouro mundial, Parapan, agora Paralimpíadas. Quais eu não sei nem se tem recordes que dá para bater no taekwondo, talvez de pontuação, mas o que tu quer alcançar até Paris? Até O Paris não, desculpa, até bicampeonato, Los Angeles. biciclo, né, eu acho que pode falar. O biciclo. Mas, assim, é claro que a gente almeja fechar mais um ciclo com as 3 douradinhas, né. Então, talvez aí o biciclo. É algo que eu me proponho sempre. Eu fui para 2 campeonatos mundiais, em um eu medalhei bronze, no outro medalhei ouro, e são coisas que a gente quer manter o rendimento. Como eu posso ultrapassar esse ápice? Então, é algo que eu posso ultrapassar tendo bicampeonato, né, os biciclos aí da vida. Então é algo que eu desejo muito. Sim, e aí depois triciclo e quadriciclo e tudo mais. E é isso, e vários. Vai. E
O que que tu aprendeu agora em Paris, que tu vai levar para esse ciclo, para te motivar, para tu chegar em Los Angeles com sangue nos olhos? Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que deixar bem claro que na nossa cabeça é primordial é pessoas, né? O esporte só acontece por conta de pessoas. Então você tá ali, compartilhar esses momentos com elas, mas também dentro do tatame a rivalidade ela é viável. Ela tem que acontecer. É isso que movimenta também. Todo mundo quer ganhar. Não existe conversinha fiada, conversinha mole dentro do tatame. Não, amigo, não tem inclusão. Não, ah, Amigos, amigos, tá tudo minha parte. tatame à parte. O Fernando Fernandes, né? Ele trouxe uma frase muito legal, que é o esporte de alto rendimento, ele não é inclusivo. Então, as pessoas que acham que as pessoas com deficiência estão sendo incluídas dentro das Paralimpíadas, meu bem, te contar, não estão. Elas conquistaram esse espaço. Cada um na sua modalidade do jeito que precisou. Correram 4 anos em competições desgastantes pra caramba para poder ser convocado para uma Paralimpíadas. Eu não decido, eu quero estar lá, vou pagar tanto para estar lá. Não, amigo, não acontece assim. Então, é algo que você decidiu, colocou na sua cabeça, mas você precisa ter um plano de ação. E é algo que eu me sinto apta a fazer sempre, me desafiar, estar dentro daquele conceito de ir com tudo mesmo. E eu acho que essa é a mentalidade também dos atletas, principalmente dos atletas paralímpicos. Eu nunca vi um entregar a metade, eu nunca vi um entregar menos. Pega o Rufino, gente. Vê esse homem, ele é bicampeão paralímpico. E ninguém, assim, hoje que a gente tá conhecendo, ele é um cala. Gente, eu e o RL hoje tá Tu e Cebolinha complicado. tão Eu e o junto aí. Cebolinha estamos falecido. Mas ele é incrível, os atletas paralímpicos. Petrúcio, Rufino, quem mais que eu Ricardo do atletismo também, Vê Hipólito. Quantas pessoas são geniais dentro das suas modalidades e são paralímpicos. Quantas modalidades paralímpicas a galera conhece aí? Depois vamos abrir uma enquete, sei lá, Sim, né. Quantas modalidades paralímpicas vocês acham que existem? Eu também não sei. Vamos lá, comentem dentro aí. dos paralímpicos, comentem. Conversa com a gente. Então, são coisas que é importante a gente, ir conhecendo. Eu acho que os Jogos Paralímpicos, a melhor coisa foi conhecer as modalidades, conhecer as histórias, e para o próximo eu quero conhecer mais modalidades e conhecer mais histórias e ser campeã de novo. Não, excelente, excelente. E, se tratando aí do teu futuro presente no esporte, e tu é nova, e até quando tu pensa em competir? Tu já pensou nisso? Tipo, sabe, não que tu esteja pensando em se aposentar, mas pensando, tipo, talvez até X idade seja legal, e tudo mais. Tu já pensou nisso em algum momento? Até quando pretende lutar Já em alto rendimento? eu penso em mais 3 ciclos, né. Então, Mas mais ter 12 ciclos anos. é É, legal. É, é, é bem bacana. é, é bem desafiador, né. Bem desafiador. Mas já É. pensou mais 12 anos tendo que controlar comida, peso? Se Deus quiser até lá, não vou precisar ficar controlando tanto, né, a gente baixa um pouquinho o percentual de gordura e tá tudo certo, mantém ali 168 saudável, Com tranquilo. certeza, com certeza. E o que que tu espera deixar de legado pro taekwondo? O que que tu acha que tu já tem deixado, no taekwondo paralímpico e para futuros atletas? Olha, André, eu acho que a prioridade na minha cabeça, é claro que é conquistar medalhas, né, eu acho que isso traz a não é testificação, mas assim, o resultado ele agrega valor. Mas eu sempre falei a entrevista toda com você sobre pessoas. Então, se eu puder trazer um pouco de motivação, um pouco de reconhecimento, um pouco de confiança para as pessoas com deficiência, isso para mim me agrada muito. Ouvir de uma mãe falar assim, uma mãe falar
que a filha se sentiu mais confiante quando me viu, porque era a mesma deficiência, e não só confiante, olha só, mamãe, ela tem um bracinho igual o meu. Entende? Eu Dá joguei vontade de apertar a futebol. criança. Eu joguei futebol quando eu era mais nova e eu não via possibilidade de ser atleta de futebol, porque eu não tinha nenhuma referência que tinha pessoa com deficiência dentro do futebol. É claro que eu podia ter sido ali, né, "Ah, você é a primeira e tal", tá, mas não era pra ser, não foi o que a vida tinha pra mim. Mas Sim. esses dias, eu costumo fiz um vídeo, né, chamando meu técnico com bracinho. E aí, esses dias, uma mãe me mandou um vídeo de uma criança chamando ela com o bracinho. Então, assim, para mim isso paga muita coisa, isso paga os esforços, isso paga, quando eu falo paga, diminui essa tensão da perda de peso, da dos treinamentos intensivos, de abrir mão de certas coisas, de abrir mão do social em alguns momentos, porque teria competição. Isso para mim é o agravante de ser uma atleta, né, de estar ali na ponta e poder trazer um pouco mais de credibilidade, de confiança, de possibilidade, de esperança. Isso para mim é algo que eu quero que seja o meu legado. Sim. Eu comecei no esporte porque eu vi a Carol, porque eu vi como possibilidade. Eu e ela temos a mesma deficiência. Nós não temos a mesma deficiência, mas eu vi ela e eu falei: "Eu quero também". Sim. E vamos embora, entendeu? E é isso. E e até para quem não tem deficiência, né. Eh, e até porque e aí é uma coisa que tu uma bolha, entre aspas, que tu fura, porque tu provavelmente já tá na cabeça pensar: "Eu vou ser mais referência para quem tem alguma deficiência parecida com a minha, etcétera". Mas eu acho que tem muita gente que olha as Paralimpíadas e pensa: "Cara, eu posso também". E aí independente da situação em que a pessoa se encontra, porque realmente Fica dá mais esse competitivo, sentimento. né. Fica mais competitivo. Opa, te cortei, perdão. Mas eu tive essa situação na academia. Eu fazia uma academia de rede, né, treinava numa academia de rede antes de treinar no centro de treinamento da UFMG. Eh, e lá uma menina chegou para mim e falou assim: "Nossa, hoje eu não queria vir na academia, mas aí eu lembrei de você, dos seus treinos super intensos e eu vim", entendeu? E realmente acontece. Mas eu acho que dentro das características que eu tenho e da minha história, o legado que eu desejo, de fato, são para as pessoas com deficiência pelo reconhecimento. Mas se eu motivar outras pessoas, se pessoas, que não têm deficiência também se sentirem motivadas, é lucro. Mas, de fato, eu acho que essa identificação de pessoa com deficiência, direto com pessoa com deficiência, para mim Sim, é o ponto-chave. sim, dá mais liga. É. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, Carol, aí, pela conversa. Obrigadão mesmo. E, bom, antes de finalizarmos, tem 2 perguntas de pessoas que mandaram aí para nós. E e tem sempre uma pergunta especial que eu faço no final para todo mundo que vem aqui, mas a Tarsila, ela comentou que ela gostaria de saber se, na tua opinião, Carol, o que mais fez diferença? Se foi o investimento que tu fez ou que tem no país em relação ao esporte, ou se foi mais teu talento mesmo, se teve alguma coisa que influenciou mais com a outra, mais que a outra? Todo mundo destaca muito o meu mental. Sou uma pessoa extremamente focada quando estou dentro da competição. Então eu vejo mesmo que isso não é uma condição que todos têm, e vejo como um diferencial. Eu fico extremamente focada, eu fico extremamente competitiva, ligo o modo turbo e isso eu acho que é um diferencial da Carolina. Ah, perfeito, perfeito. E a Jessi perguntou: "Qual foi o dia mais feliz na tua trajetória?" De atleta, Isso. quando eu vi a mãe me falando que eu tinha sido motivação para a filha dela com deficiência.
Então, através dessas competições, nós tivemos mais visibilidade, né, e aí você se tornou referência para alguém. Você se tornou a possibilidade de alguém. E isso para mim, de fato, é algo que eu sempre me senti extremamente feliz. Que legal, é uma maravilha. E agora a minha pergunta que eu sempre faço para todo mundo, é uma pergunta que eu gosto demais, que é: a gente sabe que passa por dificuldade todos os dias, né, seja quais forem, seja em qual área for e tudo mais. Mas qual foi o dia que tu não venceu, que tu não conseguiu vencer alguma luta, algo do tipo na tua carreira, e que tu mais aprendeu por não ter vencido? O que que Foi mudou a minha pra ti? foi a minha primeira luta no internacional, mas Como é que foi porque essa luta? eu lutei contra uma atleta brasileira. Na época, eu e a Débora Menezes éramos da mesma categoria, e eu estava indo na minha primeira competição internacional sozinha. Eu não falo que isso foi, né, foi por isso que eu perdi. Não, eu acho que foi uma série de fatores, mas eu acho que a imaturidade competitiva contribuiu. Eu Sim, acho que eu tinha qualidades técnicas ali, eu tinha força, eu tinha agilidade, mas eu tinha imaturidade competitiva. E isso é importante. Eu acho que essa é o pulo do gato para alguns atletas. Às vezes vão para uma competição internacional, já tem o peso de estar em outro país. Graças a Deus eu não tive tanto peso de um fuso, né, porque eu estava no México, mas eu estava sozinha. Eu não sim, estava com meu técnico, um técnico da seleção entrou comigo, e o outro técnico da seleção, de fato, estava com a outra atleta. Então a gente estava em português ali, se entendendo. Talvez se tivesse com uma atleta de outro país que não falasse o mesmo idioma, teria sido um pouco mais fácil. Mas nessa luta eu perdi, na minha primeira luta. Mas foi uma derrota que contribuiu para que eu me esforçasse mais. sim, Talvez se eu tivesse, levado a melhor nessa competição, eu não teria me dedicado tanto. Eu sim. teria me acomodado: "Ah, na minha primeira competição internacional eu ganhei". E eu estava vindo de uma sequência de vitórias, tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, tinha acabado de sair de uma pandemia, primeiro campeonato internacional que estava acontecendo, e talvez se eu tivesse levado a melhor naquela competição, eu não seria a Carolina que eu sou hoje. Então foi a melhor derrota da minha vida. Legal, que especial. E tem alguma mensagem a mais que tu gostaria de deixar para os futuros atletas paralímpicos, pessoal que curte taekwondo? Eh, Taekwondo não é só um esporte, uma arte marcial, mas é também uma filosofia. Então, que toda essa filosofia, de fato, perdure pelas nossas vidas, e que, além de atletas, possamos ser seres humanos extraordinários. Então, não que seja só o atleta, não só um atleta de alto rendimento, mas um ser humano extraordinário. E é isso. Maravilha. Isso aí, muito obrigado, Carol. Nada. Deixa aí qual é teu arroba mesmo, deixa teu arroba onde o pessoal pode te encontrar. Qual é a tua próxima competição também? É o Grand Prix na China, Grand Prix final que a gente vai ter na China. Pô, eu fiquei É. eu fiquei animado, pensei: "Pô, eu vou conseguir ir assistir se fosse aqui". Ah não, na China é difícil. Mas consegue assistir pelo YouTube, Ah depois a não, gente isso sim, compartilha. isso sim. A gente compartilha os links. Tem também a KTKD, que é um Instagram que sempre divulga informações do Para Taekwondo, então é bem legal de acompanhar. O meu é Crolina Moura, Krolina Moura. Meu nome não é com K, mas como a gente é adolescente, às vezes a gente se acha criativa, né? Eu fiz o com K porque fazia o som do CA. Carolina. Sim, tá certo. Gente, eu entendo. Eu entendo, é meio estranho, mas tá aí, Carolina Moura. E quem quiser me acompanhar, estamos aí às ordens. Perfeito então. Mais uma vez, brigadão, Carol. Muito simpática, muito boa a conversa, fiquei muito animado. E bom, eh, gente, acompanhem o Que Esporte é Esse nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, Que Esporte é Esse Pode. Vou deixar tanto o arroba da Carol, quanto o nosso aqui do podcast na descrição, que tu pode ouvir em qualquer agregador de
de podcast aí. E também considere apoiar a gente na Orelo. A partir de R$ 5 já consegue apoiar o podcast, apoiar o projeto. E também ouvindo por lá, qualquer play que vocês dão lá, aí já pinga uns centavos aqui no, no bolso do Andrei. Mas, brigadão, gente. Valeu, Carol. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau, com Deus.